No mundo de hoje, na esfera científica e social, há uma expressão que é muito conhecida. A verdade é um bem relativo. Não existe verdade absoluta. Este pensamento é muito difundido no campo científico, mas também tem adentrado no mundo religioso e espiritual. A verdade é ou não relativa. Leiamos a Escritura Sagrada no livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Perceba, querido irmão e querida irmã, que deve haver uma distinção clara entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, entre o doce e o amargo. Ou você está nas trevas ou você está na luz. Ou você pratica o bem ou você pratica o mal. Não há pessoas boas praticando o mal, nem pessoas más praticando o bem. O bem e o mal são grandezas distintas. Mas como determinamos o que é bom e o que é mal? A palavra de Deus, no mesmo livro de Isaías, no seu capítulo 8, versículo 20, diz o seguinte: a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, nós temos um padrão para determinarmos o que é bom e o que é mal. E este padrão é a lei e o testemunho. A lei, como se define, é tudo aquilo que Moisés trouxe de Gênesis a Deuteronômio, o padrão do comportamento humano, aquilo que determina o que devo ou não fazer. Os justos filhos de Deus devem atar-se à lei e ao testemunho. O testemunho é a palavra dos profetas, textos que vêm desde Josué até Apocalipse. Todos estes textos fazem parte dos testemunhos, pessoas que testificaram da lei, pessoas que clarificaram a lei, pessoas que apresentaram ao mundo o modo correto de como interpretar a lei. Se nós não falarmos segundo esta palavra, se nós não agirmos de acordo com a lei, jamais veremos a alva, ou seja, jamais seremos justificados. Jamais alcançaremos a salvação. Todos aqueles que agem a seu bel prazer fazem-se sábios a si mesmo. É o que diz a continuidade do capítulo 5, versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Muitos líderes religiosos, líderes sociais, políticos, cientistas, fazem-se a si mesmos sábios, justificam-se a si mesmos, tomam-se por prudentes. Mas o que justifica o ser humano é a palavra de Deus, é a lei divina, que mostra o que devemos ou não fazer. Se ultrapassarmos as barreiras, não importa quão inteligentes sejamos, não importa quanto conhecimento científico e social tenhamos, a palavra de Deus nos condenará. Jamais veremos a alva. Seremos como cegos tateando no escuro. Seremos como pessoas cansadas de uma longa caminhada, cujo alvo mais e mais deles se distancia. Devemos voltar os nossos pensamentos à lei divina. Vejamos o que diz a Escritura Sagrada no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 10. Se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro, se te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O versículo 15 diz: Veis aqui, hoje te propus a vida e o bem, a morte e o mal. Perceba, amado irmão e amada irmã, que há uma distinção clara entre o bem e o mal. O bem implica a vida, a salvação, a vida eterna. O mal implica a morte, a perdição, a morte eterna. Aqueles que se dedicam ao bem são apenas aqueles que ouvem a palavra de Deus, que guardam os seus mandamentos, que guardam os seus estatutos,
que guardam os seus juízos. Estes têm em si a vida, estão abertos à salvação. Aqueles que não guardam os mandamentos de Deus simplesmente condenam a si mesmos. O mal é amigo da morte e o bem é amigo da vida. Portanto, concluímos que existe sim um bem absoluto. A verdade absoluta é a verdade da palavra de Deus, é a verdade da lei divina. Todas as práticas devem única e exclusivamente obedecer ao rigoroso critério da lei divina. Fora isso, estamos no mal. Obrigado por ter assistido e até mais.